Fala galera do Videojogo FC, aqui quem fala é o Henrique e hoje estamos aqui para mais um vídeo do canal. Dessa vez, mais uma entrevista, agora com o técnico Ricardo Catalá, ele que treina hoje o Mirassol, já passou por RB Brasil, Europa FC, time da Espanha, entre outros clubes que ele vai estar aí na entrevista. Galera, espero que vocês curtam esse vídeo e só um aviso, enquanto vocês estão assistindo, meu notebook provavelmente já está no conserto. Então, eu vou ficar mais ou menos uma semana afastado aqui do canal para voltar cada vez mais forte. Curtam o vídeo e até a próxima. Fui! Então, Ricardo, o Mirassol vinha sendo um dos times mais regulares do Campeonato Paulista, né? Vem o segundo colocado do seu grupo com 16 pontos, praticamente já qualificado para a segunda fase, onde enfrentaria o São Paulo. E tudo isso parou. Como você pensa na volta? Como você pensa, principalmente pelo lado de confiança do clube? Eu acho que o clube, a cidade, os torcedores em si, ao mesmo tempo em que dividem o sentimento de felicidade pela campanha que nós construímos, obviamente vivenciam também um sentimento de tristeza, porque nos últimos anos o clube vinha brigando sempre para não cair, e aí no ano em que consegue construir uma campanha diferente, uma campanha que tinha possibilidade até de brigar de repente por algo mais além da classificação, em função de tudo que está acontecendo no mundo, nós tivemos a parada. O foco na sequência está muito mais em sacramentar a classificação do ponto de vista matemático, de assegurar essa classificação, que obviamente é tudo muito diferente, mas não vai tirar o brilho daquilo que nós fomos capazes de construir nesses últimos meses. Certo. E você perdeu, nesse meio tempo, um dos artilheiros do campeonato, que foi o Camilo. Tinha 5 gols, estava em terceiro nesse ranking de artilheiros. E como você vai trabalhar com isso? Porque, querendo ou não, ele era uma referência técnica e de experiência também no elenco. Já passou por clubes de Série A, tudo. Como trabalhar isso com o elenco? Como não deixar a peteca cair, como dizem no futebol? Cara, assim, é bem fácil isso, porque aqueles que vão jogar os jogos que faltam, os 2 jogos da primeira fase, e caso a gente classifique o jogo contra o São Paulo, na maior parte deles são atletas que não vinham tendo tanta oportunidade. E essa oportunidade, óbvio que não deixa de ser uma vitrine para eles, do ponto de vista de conseguir um contrato melhor em outro ambiente que não seja aqui para o segundo semestre, uma Série B, uma Série A. Então, na verdade, a gente já conseguiu construir bem, assim, durante a parada, nas conversas que a gente vem construindo com os jogadores. Eu tenho falado com todos eles individualmente, via videoconferência, no sentido de conscientizá-los de que é importante que eles treinem em casa nesse período, para que eles possam aproveitar bem a oportunidade que vão receber. Certo. E eu gostaria de falar sobre um trabalho no mínimo curioso, para mim, pelo menos, estudando sua carreira no Europa, é o trabalho no mínimo curioso, né? Porque você, como um brasileiro, começando na Espanha, depois voltando e trabalhando na base, como foi para você essa experiência lá no Europa? Como foi aprender uma cultura diferente lá? Sim, foi muito importante para mim, foi uma experiência Depois voltando e trabalhando na base, como foi para você essa experiência lá no Europa? Como foi aprender uma cultura diferente lá? sim, foi muito importante para mim, foi uma experiência ímpar, ajudou muito na minha formação como treinador. Eu, logo que me formo na faculdade, tomo a decisão de ir para a Espanha sem conhecer ninguém lá, sem ter nenhum vínculo além do vínculo familiar do ponto de vista de parentesco. Meu pai nasceu na Espanha e veio para o Brasil muito jovem. E eu decido dar esse passo porque a escola espanhola sempre foi uma escola que me atraiu muito. É um jogo mais sustentado na posse de bola, um jogo mais de protagonismo, um jogo mais envolvente, que é uma imagem lá daquele futebol praticado no Brasil há muitos anos atrás, um futebol mais ofensivo.
E eu decidi dar esse passo porque eu achava que podia somar muito, não só do ponto de vista profissional, que foi muito importante para a minha carreira, mas do ponto de vista pessoal, de ter a experiência de viver num outro país, de dominar um outro idioma na perfeição, de poder estudar fora do Brasil, de trocar ideias, de interagir com outras culturas. Então foi uma experiência muito bacana, cara. Foi uma coisa muito legal, assim, que eu acho que todos aqueles que tiverem a oportunidade de vivenciar esse tipo de experiência, que não deixem de fazer. Certo. E você participou de um dos projetos que hoje vem dando mais sucesso em termos de relevância, que é o do RB Brasil, atual RB Bragantino. Você participou desse projeto por muito tempo. Como é você ver aquele projeto que você participou lá atrás, agora dando resultados, mesmo que com outro nome, continua sendo o mesmo projeto, continua sendo os mesmos diretores, a mesma empresa? Como que você avalia? E também, se puder mais uma, como você vê também essa questão de clube e empresa no futebol brasileiro atualmente? Vou responder de trás para frente, tá? Eu acho que a situação dos clubes e empresas são muito benéficas, porque trazem processos, trazem profissionalismo para a maneira de gerenciar o dia a dia do futebol. Futebol hoje é um negócio que movimenta muito dinheiro e é impensável, se você olhar para o mundo corporativo, negócios que movimentam tanto dinheiro assim não serem administrados de maneira mais profissional, com um pouco mais de responsabilidade sobre os recursos e sobre as decisões. Então, eu acho que quanto mais empresas estiverem dispostas a investir no esporte, investir no futebol, usar o futebol como plataforma de alavancar seus produtos, sua marca, eu acho que é muito bem-vindo. Nós teremos melhores lugares para trabalhar, nós profissionais do futebol. Em relação ao atual Red Bull Bragantino, antigo Red Bull Brasil, do qual eu fiz parte, eu fico muito feliz com o sucesso do clube, porque eu acho que é uma construção que vem desde lá de trás, então eu não posso falar de antes porque seria leviano da minha parte, mas desde quando eu cheguei no clube, então um processo com Maurício Barbieri, depois Alberto, Silas, eu assumo o time, ajudo, dou minha parcela de contribuição, e à medida que o clube vai amadurecendo e vai crescendo com os desafios que vivenciou na sua trajetória, acaba colhendo os resultados com o mérito do trabalho do Antônio e de toda a comissão e direção que já estavam há muito tempo. Então eu vejo com muita alegria, primeiro porque tenho muitos amigos lá e é um dos clubes que vai estar para sempre no meu coração, em função da relação e por ter tido a oportunidade de me tornar treinador de futebol profissional ali. E depois porque eu continuo acreditando que aqueles que tratam o futebol de maneira séria, correta, honesta e que querem dar sua contribuição merecem êxito para que a gente possa ter uma melhoria nesse ambiente. Certo. Ricardo, o trabalho de treinador é um trabalho muito de estudo, muito de conversa. E como você está aproveitando para se renovar, se atualizar sobre o futebol nessa parada? Você está estudando muito, vendo muitos jogos antigos. Como está esse período para você? Eu tenho aproveitado ele de duas formas. A primeira delas é curtir bastante a família. Eu tenho filhos, então poder aproveitar esse tempo também para interagir mais com eles, vivenciar essa questão do ambiente escolar, porque o futebol te rouba muito disso. Então, acho que foi um tempo bastante legal nesse sentido, de poder me aproximar mais e vivenciar algumas coisas que o dia a dia te suga. Do ponto de vista profissional, eu fiz 3 cursos nessa parada já, estou indo para o quarto, semana que vem eu começo o quarto curso. Tenho lido, tinha aqui uns 20 livros que você vai comprando ao longo do tempo e não conseguia ler, então consegui colocar aí pelo menos a metade deles em dia. E tenho aproveitado para interagir com outros treinadores, conversar sobre as práticas que eles têm na sua rotina, conversando um pouco sobre gestão de pessoas, gestão de ambiente, procurando saber de ambientes diferentes aos que eu vivenciei até hoje, no sentido de que se ali na frente eu tiver a oportunidade de estar em algum desses lugares,
que essa transição seja a mais suave possível. Então, eu tenho procurado estudar um pouco de maneira formal através dos cursos, mas também muito na informalidade, na leitura, que eu acho que é uma maneira também de a gente trazer um pouco de conhecimento, trazer novas ideias para poder aplicar no nosso dia a dia. É, sempre bom estar se atualizando sobre tudo. Inclusive, também estou aproveitando para ler alguns livros sobre futebol. Li o livro do Guardiola, do Klopp, do Ancelotti, uns treinadores que eu me inspiro muito. E aproveitando isso, em que treinador você mais se inspira? Em quem você tem como ídolo ou como espelho que você quer seguir um estilo de jogo parecido ou uma maneira de liderar o elenco parecida? Quem você pode dizer que se assemelha? Cara, dizer que se assemelha acho que seria muita pretensão, porque a gente não tem ideia do que de fato são esses caras pela distância. E aí não estou nem falando do continente europeu, tem muita coisa de treinador brasileiro que são bons pra caramba, que eu me inspiro. Eu acho que eu tenho me esforçado muito para não me fixar em um cara somente, porque eu penso que o treinador que vai ter sucesso no futuro é aquele capaz de se reinventar em relação ao ambiente que vai estar, o tipo de jogador que vai ter na mão, e aquele capaz de jogar o futebol mais equilibrado, que futebol é feito das suas fases, então em todas as fases você ter boas armas para poder jogar de igual para igual, seja um futebol mais protagonista, de repente tendo que ficar um pouco mais de tempo sem a bola, como nós fizemos nesse Campeonato Paulista e fizemos bem, em alguns momentos a gente precisou fazer isso e conseguiu ser competitivo. Então eu tenho procurado não engessar muito minha mente nesse sentido para não deixar de ver outras possibilidades, outras oportunidades de crescimento. Eu acho que tem muita coisa de muitos caras, eu gosto muito da maneira como as equipes do Guardiola assumem protagonismo para jogar, gosto muito da verticalidade no trabalho do Klopp, apesar de não conhecê-los, mas pelo que a gente lê, ouve, a relação de liderança do Ancelotti, a maneira como o Mano Menezes gerencia ambiente e relação com a imprensa é incrível, talvez para mim seja um dos melhores. As referências que nós temos de gestão e de um jogo muito bem estruturado dentro das suas ideias do Tite, fora outros jovens treinadores, Thiago Nunes, André Jardini, nós temos Maurício Barbieri, vários bons treinadores brasileiros, jovens também, que são caras generosos no sentido de compartilhar conhecimento. Então eu procuro ser uma esponja e absorver tudo que eu posso de todos os que estão ao meu redor. Certo. E você citou aí o Thiago Nunes e a sua equipe fez um grande jogo contra o Corinthians dele, né? Vocês chegaram a pressionar muito naquela segunda etapa, eu lembro que eu trabalhei nesse jogo e por pouco não conseguiram arrancar aquela vitória. Como é vocês terem um nível tão alto de jogo e acabar por pouco não conseguindo uma vitória? Como você, como treinador, administra isso? Para o elenco não cair a confiança, não ter problemas. Acho que são vários pontos de vista de uma mesma situação e você tem que procurar olhar por todos e poder dividir com eles todos esses pontos de vista, né? Então a gente, lógico, ficou chateado porque era a possibilidade de vencer um grande e isso significa muito num campeonato tão difícil como o Paulista. Depois, pelo jogo que nós fizemos, nós merecíamos, o próprio Thiago Nunes falou isso nas suas entrevistas após a partida, nós temos uma relação de amizade, ele me chamou depois no WhatsApp e a gente conversou, ele falou, cara, se tinha uma equipe que merecia ter vencido, era a sua, então você fica com um pouco de frustração, de chateação, porque na verdade era um prêmio ao esforço oferecido na partida pelos jogadores, ao mesmo tempo era um indicativo muito positivo de que vinha uma campanha bacana, de que vinha um futebol consistente, que vinha um futebol envolvente, e eu acho que isso sobrepõe a questão da frustração, porque eu fui contratado no Mirassol para mudar o jeito do time de jogar, o time queria ter uma ideia de jogo diferente, uma identidade diferente, e nesse um ano que nós estamos aqui, nós tivemos uma semifinal de Copa Paulista, decidida nos detalhes, mas nós tivemos entre os quatro, que eu acho que
os 4 finalistas ali são os times que realmente, de alguma forma, conseguem construir algo diferente dos demais. E no Campeonato Paulista nós íamos construindo uma campanha muito bacana, até o momento, se eu não me engano, quinta melhor campanha, mas melhor ataque, um jogo bacana, bem estruturado, ofensivo. Então, eu acho que assim, era um indicativo de que o que vem pela frente é muito melhor do que a frustração por não ter feito 3 pontos e sim um contra o Corinthians. Certo. Entrevista finalizar por aqui. Obrigado, Ricardo. Se você quiser deixar aí as suas redes sociais para a galera seguir, acompanhar seu trabalho, deixe seu recado aí para a galera. Vou por partes, tá? Não tenho rede social, por uma questão mais de privacidade mesmo, eu não sou muito fã. Agradecer o convite, o contato, acho que é bacana a gente poder trocar ideias sobre futebol, falar um pouquinho sobre o que vem acontecendo no nosso ambiente. Quanto mais próxima for a relação entre comissão técnica e imprensa, para que a gente possa entender sempre um ponto de vista do outro, é bacana, eu gosto desse tipo de relação. Então, eu estou à disposição, espero que de alguma forma possa ter trazido aí um conteúdo bacana para quem acompanha o seu trabalho. Certo, obrigado, Ricardo. Galera, deixe os comentários, seu like aí e se inscreva no canal. Até a próxima e